Salve, salve, meus queridos, que alegria e satisfação receber você em mais um vídeo aqui do nosso canal, avançando nas nossas correções de algumas questões específicas dos nossos vestibulares de fim de ano, pegando uma questão muito bonitinha da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, uma questão muito completa de calorimetria, aquele tipo de questão que o Enem errou, que o Enem anulou, a FAMEMA acertou, uma questão bem bonitinha. Vamos resolver junto? Questão 39 da nossa prova. Um cubo de gelo de massa 300 gramas, já vamos guardando algumas informações aqui, né? O cubo inicialmente está a 0 graus Celsius. Isso aqui facilita um pouco a nossa análise, né? Ele está recebendo o calor de uma fonte de fluxo constante que derrete esse cubo e em seguida aquece a água obtida até 80 graus Celsius. Tem o gráfico, variação de temperatura em função do tempo. O meu aluno sempre está de olho na unidade. Tempo em segundos, temperatura em graus Celsius. Antes de continuar lendo, vamos lembrar um pouquinho desse gráfico? É aquela ideia da curva de aquecimento em algumas etapas, né? Aqui a gente tem a fase sólida, o gelo está a 0 graus Celsius, e durante a mudança de estado físico, no caso aqui durante a fusão, a gente sabe que não tem o quê? Variação de temperatura. Se você trabalha com substâncias puras, que é o que a física gosta, né? Durante a mudança de estado físico não tem variação de temperatura. Então aqui você tem gelo, fase sólida, a 0 graus Celsius, e aqui depois de 20 segundos você tem fase líquida, água, mas também a 0 graus Celsius. Depois mais 20 segundos para aquecer essa água, esse gelo derretido até 80 Celsius. Beleza? Ele te deu o latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Te deu o Czinho da água, calor específico padrão, 1 caloria por grama graus Celsius. Falou que o gelo derrete a 0 graus Celsius. Isso a gente sabe. Se o cara tivesse falado que o experimento fosse feito a nível do mar, isso seria equivalente, né? Te deu a transformação de 1 caloria igual a 4 joules, coisa importante para nós. Todo o calor fornecido pela fonte térmica foi absorvido pelo gelo e posteriormente pela água. Acabou facilitando um pouco a análise, porque tem algumas questões que falam, às vezes, um pouquinho de perda de energia, né? Perdeu para o ambiente, perdeu às vezes para o próprio recipiente onde está fazendo o aquecimento, o derretimento. Aí você precisa tomar cuidado com a proporção do calor que de fato foi usado para aquecer ou para mudar o estado físico. Mas nesse caso todo o calor foi utilizado pelo material, então é mais fácil. O exercício pergunta a potência. A potência da fonte térmica utilizada, as alternativas em quilowatts. Ah, meus amores, potência a gente sabe que é uma relação de energia por tempo. Isso aqui é o padrão. Inclusive a gente pode abrir para vários tipos de energia, né? Potencial gravitacional, trabalho, enfim. Mas no nosso caso, a energia que está sendo envolvida é o calor, é o nosso Qzão, dividido pelo tempo ΔT. A questão é que existe mais de um calor envolvido nesse processo. Vamos grifar aqui em algumas cores. Existe uma primeira etapa, que é essa aqui, ó, que é a etapa da fusão. Esse calor envolvido em mudança de estado físico, você sabe que é calor do tipo latente. É o famoso QMOL, né, pessoal? Depois você tem um aquecimento, uma variação de temperatura que está aqui. E aqui você tem o nosso calor sensível, o famoso quimacete. Concorda comigo? Então esse calor que está aqui em cima, velho, é a soma dos dois. É o calor total para derreter o gelo e para aquecer a água. Se o gelo não estivesse a 0 graus Celsius, se ele estivesse uma temperatura um pouco menor, você teria que fazer um calor sensível, um quimacete do gelo de menos 5, sei lá, estou chutando, de menos 5 até 0. Então ele precisaria te dar o calor específico do gelo. Depois o latente, depois o outro sensível da água. Percebe? Mas como o gelo começou a 0, esse calor sensível inicial não precisa, tá bom? Então é o latente, o QMOL, mais o sensível, o quimacete. Para não confundir, eu estou usando o θ aqui para representar a temperatura, tá bom? Para não confundir com o T do tempo. Então o verdinho é o MC Δθ, variação de temperatura, e o QMOL é o da fusão, mudança de estado físico. Beleza? Você só precisa tomar cuidado, velho, com a unidade das alternativas, tá? Em quilowatt. Além do quilo representar o mil, que eu sei que você lembra, o watt representa o quê? 1 joule por segundo, certo? O tempo do gráfico já está em segundo. O problema é que o calor não vai sair em joule. Ô, Fernando, como é que eu sei disso? Porque aqui, velho, tanto o latente do gelo, da fusão, como o Czinho da água, estão usando caloria, percebeu?
Por isso que ele te deu a conversão que uma caloria igual a 4 joules. E a FAMEMA foi muito boazinha, porque não tem alternativa se você fizesse a conta e não convertesse de caloria para joule. Não tem esse valor, poderia ter. Dá uma confundida boa e aluno desavisado, que não é o seu caso, certo? Os calores aqui em cima vão sair em calorias. No final, multiplica por 4 esses caras para ele sair em joule, tá bom? Vamos calcular então? Potência é igual. Massa do gelo, 300 gramas. Latente de fusão, 80. Pode usar grama? Pode. 300 gramas, olha o grama aqui no latente, ó. Caloria por grama, as unidades estão batendo, né? Mais massa 300, se todo o gelo derrete, a massa d'água que está aquecendo é 300. O Czinho igual a 1. A variação de temperatura, a água terminou no 80 e começou no 0. Concorda comigo? Aí tudo isso, velho, para a gente não esquecer, a gente já vai fazer aquela multiplicação por 4. Esse fator 4 é esse cara aqui, ó. Ficou meio torto, né? É esse cara aqui, ó. É a relação de caloria para joule, tá bom? Porque senão vai sair em caloria por segundo. Aí dá azia, né? Tudo isso, vamos fazer em preto aqui para ficar organizadinho. Tudo isso dividido pelo tempo total da transformação. 20 segundos a primeira, mais 20 segundos a segunda transformação. São 40 segundos de tempo total. Concorda comigo? Ah, criançada, aí acabou, né? Potência é igual. Você pode até colocar o 300 em evidência, se você quiser. Inclusive é 300 vezes 80 os dois, né? Porque 300 vezes 1, 300. Aqui dentro dos parênteses, 80 menos 0 dá 80, né? Então vai ficar 300 vezes 80 duas vezes. Isso aqui apareceu duas vezes. 300 vezes 80 mais 300 vezes 80, né? Tudo isso ainda vezes 4 da transformação de caloria para joule e dividido pelo tempo, que é 40. Ah, que legal, hein? Dá para você simplificar, porque tá tudo multiplicando aqui os bagulhos, né, velho? Facilite sua vida, porque vai ficar sofrendo. 80 por 40 dá 2. Aí ficou continha fácil, né? 300 vezes 2, 600. 600 vezes 2, 1.200. Se tivesse uma alternativa 1,2 kW, ia ter gente que ia colocar, entendeu? Só que tem o vezes 4 da transformação. Então, 1.200 vezes 4, hoje está dando 4.800 watts, joule por segundo. E para ficar do jeito que está na alternativa, 4,8 vezes 10 ao cubo, né? Ou mais conhecido como 4,8 quilowatts. Olha aí, criançada, alternativa D de doido. Acessível? Gostou? Bonitinho, né? A FAMEMA acertou e nem teve que anular a questão. Tamo junto, pessoal. Beijos, bons estudos. Até mais.